Olá, amados do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Eugênia Maria e este é o projeto Lendo um Livro para Você. Estamos na continuação deste livro, A Menina do Fim da Rua, de Laird Koenig. Peço que, se gostarem do vídeo, deixe seus likes. Deixe seus comentários e sugestões abaixo, se inscreva no canal e compartilhe. Desde já eu fico muito grata, obrigada. Então vamos começar, estamos no 9º vídeo, ok? Então acompanhe aí, obrigada. Uma magnífica aflição que nos vem das alturas. Quando ela chega, a paisagem escuta e as sombras se retraem. Quando ela vai, é como a distância na face da morte. Na lareira, uma acha carbonizada caiu, espalhando centelhas, retirando o atiçador de dentro da caixa de lenha. Rim empurrou os restos para cima de um montão de brasas. Você também gosta desse trecho? E as sombras se retraem. É claro que gosto. Rim sorriu-lhe, sem descerrar os lábios. Migliriote colocou o livro no seu lugar no consolo. Parece-me particularmente boa a sua maneira de dizer os versos. Gosto de sua cadência, como por exemplo, amo Migliriote. O rapaz corou estranho. Seu pai sempre dizia que era impossível intimidar um italiano. Como já disse, jamais conheci um poeta. A senhora Hallet tampouco. Tenho a impressão de que a poesia a excita muito. Vocês estão aqui desde setembro? Desde o dia em que vimos o pátio resplandecente de zinhas, vermelhas, douradas, púrpura, brancas e alaranjadas. Primeiro vimos as zinhas, depois ouvi o bramido do mar, em seguida as árvores. Você sabe o que elas falam? Fazem muito mais do que muita gente aqui. A menina riu, demonstrando ter compreendido a ironia. Ele perguntou com um largo sorriso: pelo que vejo, você gosta disso aqui, não? Eu amo este lugar, dando-se bem no colégio. Rim engoliu em seco, tentando controlar o pânico que surgia dentro dela. Deu de ombros. Tudo bem ser novata. Não é fácil. No princípio, o pessoal aqui é um pouco frio. Neste particular também. Tudo está em ordem. Quando você já tiver aqui há mais tempo, tudo está em ordem. Quando você estiver aqui mais tempo. O policial sorria para mostrar, ainda gracejava. Eles serão ainda muito mais frios. Sem lembrar do dente quebrado, o Rim começou a rir. Mas quando viu que Migliriote a observava atentamente, fechou a boca. Você é muito engraçado para um policial. Ele perguntou se ela queria dizer engraçado no sentido de
esquisito. Ou de apenas aquele que gosta de fazer pilhérias. Ela respondeu que ele era o policial mais divertido que já vira. Os policiais americanos, em geral, Os policiais americanos, em geral, também não tomam chá. Já observou isto? Depois, relanceando um olhar pelo aposento, disse: aqui era a casa dos Wilson. Não vai me dizer que é mal assombrada. Absolutamente, existiu gente mais feliz. Até que a menina levantou sentenciosamente o dedo e falou em tom soturno, adequado. As histórias de fantasma até que foram vítimas de mortes grotescas, misteriosas e absolutamente pavorosas. Não, na verdade, herdaram $2 milhões e foram viver na Riviera Francesa. Ótimo, eu sabia que esta casa dava sorte. Olhou para aquele homem de pé ali junto à lareira, envergando seu impermeável brilhante. Fico muito satisfeita em saber que você é nosso policial. Obrigada. Migliotti tinha um sorriso de menino. É melhor ser chamado de Tira. Explico-me. Como se sentiria você se a chamasse de Tira? Como se sentiria você se a chamassem de Tira? Hoje em dia as crianças não têm o mínimo respeito pelas autoridades. Rin tinha impetos de pedir-lhe para tirar da cabeça aquela ridícula capa de geladeira e sacudir o impermeável. Mas agora que ele terminara de tomar o chá, não ousou pedir-lhe para ficar. Julgou prudente não se afeiçoar muito àquele homem, pois sua presença sugeria uma pergunta, ainda sem solução. Migliotti pegou novamente o Pires no todo o povoado. Migliotti pegou novamente o Pires. No todo o povoado é um lugar bem agradável para se viver. Sobretudo, não permita que Sra. Hallett a importune. Ela tentará fazê-lo. Como já disse, ela pensa que pode mandar no povoado. E ela manda? Em algumas partes gostaria que mandasse. Verdade? Com uma audácia que a surpreendeu, Rin olhou de frente para o policial e o seu olhar exigia resposta. É só. Migliotti sentiu que havia falado demais. Agora evitaria ir mais além. Pegou na xícara. Está se referindo ao filho? Você já o encontrou? Muito calma, Rin falou dessa vez, porém sem olhar para o policial. Ele disse que sou uma menina muito bonita. E você? O homem falava cautelosamente, escolhendo as palavras. Ficaria muito melhor se isto fosse dito por alguém de sua idade. Ele é um pervertido sexual? Migliotti olhou
em redor procurando um lugar para pousar o pires e a xícara. Onde coloco isto? Rim tomou a delicada porcelana daquelas mãos imensas. Ele tem 2 filhos, ponderou ela. É, respondeu o policial sem muita convicção. Rim se lembrou daquele homem quando estivera ali em pé diante dela, naquela mesma sala, e como a sua aparência era tão pouco a de um pai. Mas uma vez surpreendeu-se com sua ousadia. Os filhos são mesmo dele? Por alguns momentos julgou que Migliotti não ia responder, mas quando o fez parecia estar se dirigindo a um adulto, alguém que ele esperava iria compreender toda a extensão de suas palavras. São filhos de sua mulher, do primeiro matrimônio dela. Em outras palavras, a menina encontrou destemidamente o policial. O Sr. Hallett é uma espécie de homem que gosta de dar doces às meninas? Migliotti tirou o cap e passou os dedos enormes entre os abundantes cabelos negros, sem contudo responder, simulando não compreender. Abanou a cabeça. De onde mesmo você disse que veio? De Londres. Sobretudo, creio que nas grandes cidades as crianças ficam adultas muito depressa. Terminando de tomar o chá, Rim recolheu pires e xícaras, levando-os para a cozinha. Meu pai e eu já vivemos em vários países. Conhecemos toda espécie de gente. Depositou a louça dentro da pia. Acima desta havia uma janela que dava para o jardim dos fundos, coberto de mato já bem crescido e de flores murchas. Por que a senhora Hallett não faz um tratamento? Que espécie de tratamento você pensa que deve ser? Rim deu-se conta de que o policial estava deixando a seu cargo toda a conversa. Existe a psicanálise. Agora era a vez de Migliotti falar, e seria muito difícil não dizer mais do que desejava, pois os dois compartilhavam aquela insólita intimidade feita de intuição. Há 2 lugares para os quais os que habitam esta ilha há 300 anos jamais irão ao consultório do psicanalista e para a prisão. Rim abriu a torneira para lavar a louça. Dou-lhe minha palavra de honra de que jamais receberei doces de pessoas estranhas. Retirou-se da pia, enxugou as mãos e voltou para junto do policial. Sua visita me deu imenso prazer. Só que eu ainda não lhe disse a razão da minha visita. Rim gostaria de não ter sentido aquele choque. Esforçou-se para
olhá-lo bem de frente, nos olhos. Esperou que ele falasse: Você gosta de peru? Devo responder que sim? Não precisa. Se quer saber a verdade, não muito. Logo sentiu que podia apresentar uma razão àquele homem tão simpático. Os pássaros são répteis, quero dizer, biologicamente. Se retrocedermos no tempo, você sabia disso? Creio que não. Colocou o cap. Então você não quer ficar com um bilhete da rifa? Você quer dizer que seu pai e eu comprar? Você quer dizer que se meu pai e eu comprarmos uns bilhetes, podemos ganhar um peru? Não há muita chance de ganhar. Apesar das palavras, via-se que ele estava muito empenhado em passar os bilhetes. É para o dia de ação de graças. No mínimo são 11 quilos de peru. Convenhamos que se você não gosta de peru demais, dirigia-se para a porta com um riso. Contrafeito, perguntou: Seu pai gosta de peru? Muito menos do que eu. Compraremos 2 bilhetes. Ai, desculpa, gente. Compraremos 2 bilhetes. Perfeito, disse o jovem policial, tirando o cap e passando os dedos pelos cabelos negros e brilhantes. Você sabe realmente, eu detesto fazer essas coisas. Preferia 1000 vezes estar assistindo ao jogo desta tarde com isso. Com isso aqui, tenho sempre a impressão de estar fazendo chantagem com as pessoas. De maneira alguma, disse Rim, num tom muito sociável. É para uma causa nobre. Na Inglaterra você ficaria admirado com a quantidade de bilhetes que a rainha tem de passar para uma infinidade de coisas. Os olhos de ambos se encontraram e Rim sorriu tão descontraidamente que o dente quebrado ficou visível. Quanto custam os bilhetes? São 2 pessoas? $2. Espere um pouco. Fazendo-lhe sinal para esperar, Rim subiu as escadas, correndo para o segundo andar, na direção da porta do quarto, que estava fechada. Ao se encontrar só na sala, Migliotti correu ao vestíbulo e, alcançando a porta do escritório, bateu de leve. Ninguém respondeu. Tentou virar a maçaneta, estava fechada. Ouviu a voz da menina que estava no andar de cima. $2. Desceu a escada, pulando os degraus de 2 em 2 e desdobrando as notas enquanto Migliotti tirara do bolso um talão com os bilhetes, destacando-os do canhoto. No caso de meu pai e eu não termos muita sorte, ganharemos um peru de 11 quilos? Riram ambos. Migliotti estava radiante. Por que razão as crianças inglesas são tão bem educadas? Nunca nos chamam de tiras. Rim dobrou os bilhetes. O policial continuava sorrindo. Quem dera que eu encontrasse por aqui mais gente igual a você.
Certamente meu trabalho seria bem mais fácil. Guarda os talões no bolso do casaco. Bem, tenho de ir, a fim de empurrar mais alguns bilhetes. Obrigada pelo chá e pela compreensão. Ambos sorriram. Agradeça também a seu pai. Sem dúvida, levou-o até a porta. Nós nos veremos novamente? Não é possível evitar-me. Durante o inverno, isto aqui é um lugar muito pequeno. Abriu a porta, ainda chove. Como na minha terra, Migliotti pegou o cap, certificando-se de que o forro de plástico estava no lugar. Colocou-o novamente sobre a cabeleira negra e saiu. Embaixo das árvores que deixavam cair pingos de chuva, o policial gritou para a menina mais uma vez: Muito obrigada, senhorita Jacobs. Muito obrigado, senhorita Jacobs. Espero que não ganhe o Peru. Olhando o rapaz moreno que se afastava, sentiu-se subitamente muito só. Ainda tinha os olhos perdidos na tarde nevoenta. Mesmo depois que o carro patrulha partiu pela Alameda afora, por longo tempo ficou a respirar o ar frio que o perfume das folhas molhadas tornava pesado. Pensando nos dias semelhantes a esse em Londres, no Hyde Park, quando as árvores desfolhadas pareciam desenhos a bico de pena, em branco e preto, de um livro para crianças. Um outro carro vermelho escuro veio rodeando. Não. Um outro carro vermelho escuro veio rodando pela rua e parou em frente à casa. Ouviu-se a batida da porta e a mulher com seu casaco de Red correu em direção a ela, protegida por um guarda-chuva de listras vermelho vivas. Pelo um guarda-chuva de listras vermelho vivas. Rin esperou que a mulher com seu casaco velho chegasse à porta. Alô, senhora Hallett. Alô, senhora Hallett. A mulher baixou o guarda-chuva. Seus olhos azuis, muito duros, diminuíram afogados em sua bolsa de gordura. Quando avistou a menina, falou friamente: Posso entrar? Eu a convidei. A mão de Rin crispou-se na maçaneta da porta quando os sapatos encharcados da senhora Hallett enlamearam a cada passo a cera do assoalho de carvalho. Ao entrar na casa e postar-se calmamente diante da lareira, a senhora Hallett parecia declarar formalmente que quaisquer direitos reivindicados pela menina durante sua última visita estavam agora definitivamente cancelados. Batia com a ponta do guarda-chuva na lareira enquanto o abria e fechava, exibindo suas belas listras coloridas para deixar cair os pingos de chuva. Nunca abra um guarda-chuva dentro de casa, lembrava-se a menina de uma vizinha em Londres.
uma velha senhora desdentada que se alimentava exclusivamente de leite condensado, é que num dia chuvoso como aquele lhe fizera veementemente a advertência entre todos os infortúnios que poderiam advir. Avisara-lhe a velha abrir guarda-chuvas dentro de casa traria os piores. Rim, lembrando-se do fato, orgulhava-se por não ser supersticiosa. Foi forçada a admitir que a senhora Hallett não era o tipo de mulher com a qual a má sorte ousaria intrometer-se. Olhando a chuva lá fora, deixou a porta aberta para mostrar àquela mulher sentada ali junto à lareira que sua permanência na casa devia ser curta. Apenas o tempo necessário para apanhar os potes de geleia. Rim entrou na sala, fechou as cortinas e acendeu a lâmpada. Preparar o aposento para a noite havia sido um impulso, um ato instintivo. A mulher não pôde deixar de notar a mudança. A menina fizera a casa parecer menor, mais aconchegante, mais do que nunca. Um lugar que lhe pertencia lá fora. A chuva batia no telhado, espalhando-se. Rim sabia que a senhora Hallett esperava toda a atenção de sua parte para começar a falar. Sabia ainda que aquela mulher, a contraluz do fogo na lareira, ponderava cuidadosamente Ai, meu. Nenhum texto encontrado no local. Nenhum texto encontrado no local. Que lhe dizia que lhe iria dizer. Nenhuma das duas estava preparada. Quando a voz da mulher irrompeu, estridente, áspera, como um galho seco que se parte. Hoje de manhã falei com o conselho de administração sobre o seu caso. Como começo de conversa era o suficiente. Apesar de Rim estar em sua casa, a mulher deixou claro que se dirigia a uma criança. Rim jurara não a desafiar, mas a raiva daquela intromissão em sua vida foi tão grande que precisou lutar para não gritar para aquela mulher. Lutar para não gritar para aquela cara vermelha, que sabia que tudo aquilo era mentira. Uma mentira estúpida. Qualquer criança com um pouco de inteligência poderia provar, bastando procurar saber quando se reunia o conselho de administração. Contudo, nada disse. Quantas vezes se surpreendera com a mentira dos adultos. Mentiras tolas de fácil objeção. Será que não se lembravam de sua infância? De como é difícil enganar uma criança? Será que não sabiam que no jogo da mentira as crianças levam sempre a melhor? O silêncio parecia sem fim, e contudo, apenas alguns minutos haviam passado. A mulher não resistiu e lançou sobre a menina os frios olhos azuis para sentir
para sentir o impacto causado por sua investida inicial. Devo lhe dizer que ficaram muito interessados ao tomarem conhecimento de seu caso. No íntimo, Rin exclamava: "A senhora é uma mentirosa, senhora Hallett. Uma mentirosa." Ao invés disso, falou: "Estava pondo a chaleira no fogo. A senhora quer tomar uma xícara de chá?" Esforçava-se para tornar a voz mais agradável ou menos provocante possível para a senhora Hallett. Não estava disposta a deixar Rin abrandar sua investida com gentilezas. Na verdade, ficaram muito interessados. Rin continha-se a custo para não gritar mentirosa na cara daquela mulher, como também tinha vontade de atirar naquela cara vermelha e gorda, que ela sabia que o Conselho de Administração das escolas se havia reunido na última quinta-feira e que não se reuniria durante um mês. Ansiava por dizer àquela velha mentirosa que, ao ter de encarar a realidade e não apenas as ameaças, era bastante esperta, inteligente e corajosa para pensar em qualquer meio de se livrar da escola. Teria de se livrar deles. Jamais se sujeitaria ao jogo deles. Você não quer saber o que disseram? Posso oferecer-lhe ao Grey ou da Schelling que chá prefere? Fechando bruscamente o guarda-chuva, a mulher fitou aquela menina que a olhava bem de frente, com uma expressão nem inocente